Olá, meus irmãos, chegamos a mais um dia do nosso desafio de leitura da Bíblia em um ano. Que alegria ter você aqui, firme nessa jornada. Cada capítulo que lemos não é só mais uma meta cumprida, mas é uma chance de ouvir a voz de Deus, aprender com Ele e fortalecer a fé. Quero aproveitar e eu não conheço vocês todos por nome, só sei que vocês é a minha família, a família de Deus, que estamos aqui todos os dias estudando a palavra. Mas gostaria de avisar o irmão Paulo Guilherme, que é um que está sempre comentando aí nas meditações, né? Dizer para você que Deus tem um lindo sonho para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Ouça esse chamado, tá bom? Então, pega aí sua Bíblia, prepara o coração e vamos juntos para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler uma das partes mais esperançosas do livro de Jeremias. Mesmo em meio ao caos, Deus fala de cura, restauração e promessas que não falham. Jeremias escreve cartas em meio à dor, mas com palavras que reacendem a fé. Se você está cansado, ferido ou sem direção, esses capítulos vão te lembrar que Deus ainda tem planos de paz para a sua vida. Vamos juntos nessa leitura? Então feche os seus olhos e vamos pedir a bênção do Senhor. Paizinho querido, mais uma vez estamos aqui, Deus. Que privilégio, que bênção poder abrir a Bíblia como uma família, a família do Senhor. Mas pedimos que o Senhor esteja junto conosco nessa hora, pois por nós mesmos, Deus, não compreenderemos nada. Então, Pai, fale conosco por meio do Teu Espírito Santo e revele a cada um de nós qual é a Tua vontade para a nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Jeremias, capítulo 30. Deus promete restaurar o seu povo. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados, é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas.
A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. Lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anuncie isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo, tu me castigaste e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem.
a prosperidade do povo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e na sua cidade, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó Monte Santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. A nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a luz e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de Midi se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Jeremias compra um campo em Anatote. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará essa cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho de meu tio,
o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pegue essas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste essa terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. A resposta de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nessa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimar os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais. Foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. E esta foi a leitura de hoje. Mesmo em meio ao caos, Deus continua falando de restauração. A leitura de hoje nos lembra que o juízo de Deus nunca vem sem a promessa de esperança. Que possamos aprender a confiar mesmo quando tudo parecer perdido, porque o Senhor é fiel em cumprir tudo o que prometeu. Se essa leitura tocou seu coração, continue firme. Amanhã tem mais. Te espero. Que Deus abençoe a sua vida.